Graça e paz, irmãos. Bom, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de trazer a palavra de Deus que o Senhor colocou em nosso coração, trazer para o coração da nossa igreja. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Marcos, capítulo 9. Versículos, nós estaremos utilizando os versículos de 14 a 29, mas eu gostaria de começar lendo apenas dois versículos, os versículos 23 e 24. Vamos ler? E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vamos orar. Pai da glória a Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que fala ao nosso coração, pela tua palavra, Senhor amado, que nos traz a instrução, Senhor, a cada dia de como agradar, Senhor amado, ao teu coração, Senhor, como fazer e realizar a tua obra da forma correta. Nós pedimos ao Deus agora, nesse instante, que no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai, Tu estejas nos ajudando, Senhor, a focar, Senhor, os nossos olhos, a nossa atenção, Pai amado, na Tua palavra, Senhor, naquilo que Tu tens a trazer, Senhor, ao nosso coração, Pai, que Tu estejas, ó Deus, preparando o nosso coração, Senhor amado, para receber, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Sem Ti nada nós somos, Pai, e nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo, que Tu estejas repreendendo, Senhor, toda a obra do mal, Senhor, toda a estratégia de Satanás para tentar desvirtuar o foco da Tua igreja, Pai. Derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós a Tua unção, que o Teu Santo Espírito, Senhor, encontre liberdade, Senhor, para agir e atuar em nosso meio, Senhor amado, nos convencendo e nos convertendo dos nossos erros, ó Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos o nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, essa passagem ela é curiosa, né? Nós vemos aqui uma situação muito complicada, né, onde há um jovem, uma criança, né, um menino endemoninhado, e Cristo estava ali presente e, como acontecia muito naquela época, as pessoas esperavam sempre algo de Cristo, né? Mas antes disso acontecer, houve um evento curioso, né? Foi o comportamento dos servos, dos discípulos de Jesus Cristo, na verdade. Mas eu gostaria de começar com vocês perguntando o seguinte: temos nós lutado da forma correta? Nós temos lutado da forma como Deus quer que nós lutemos? Hein? Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com essa pergunta? Hein? Realmente eu tenho lutado da forma como Deus quer que eu venha lutar? E se nós temos nos deparado com essa pergunta, vem uma outra. Quais as situações que têm nos levado a refletir sobre esse aspecto da nossa vida, sobre esse aspecto da luta? As aflições ou as bonanças? Enquanto todas as coisas elas estão em harmonia e correndo bem, a nossa tendência é nós cairmos no comodismo do nosso conforto, né? E isso pode oferecer um grande risco à nossa batalha diária. Quando tudo está bem, eu fico relaxado, fico tranquilo, né? Eu tendo a displicência no que diz respeito à busca às coisas de Deus, né? E em face das dificuldades, nós tendemos a mudar. Logicamente, quando nós estamos em dificuldade, em tribulação, nós tendemos a buscar o Senhor. A passagem lida, ela fala do momento em que Cristo se dirige ao pai daquele menino, né? Que não se sabe, a palavra de Deus não fala a frequência com que aquele menino é possuído por aquele espírito imundo, tá? Mas diz que desde sua infância, ou seja, desde mais novo, isso acontece.
E isso o expõe a uma vergonha, a uma situação sem controle, né? E em face da dificuldade dos discípulos de Jesus, Cristo fala ao Espírito para que ele saia e não volte mais, e imediatamente isso acontece. Como todas as vezes acontece quando Cristo fala, né? Ele vai lá e age. E todos ficaram aterrorizados com aquilo que aconteceu. Um homem fala a um espírito imundo e aquele espírito deixa aquele menino. E os discípulos também, irmãos, não conseguiram compreender. Como pode isso? Nós fizemos a mesma coisa. Um deles pode ter pensado. Nós estávamos fazendo exatamente o que ele fez. Por que isso aconteceu? E aí, então, surge uma pergunta que não quer calar. Eu creio que os discípulos de Jesus, enquanto tudo aquilo estava acontecendo, ficaram se remoendo no seu coração, pensando nessa pergunta: onde nós erramos? O que foi que aconteceu? Aquilo que o mestre nos ensinou, nós fizemos. Por que não surtiu efeito? E essa pergunta pode ser direcionada para nós. Onde nós temos errado, irmãos, na nossa batalha? O que nós temos feito que não tem nos feito chegar, não tem nos permitido chegar ao resultado esperado? Onde nós estamos errando? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a incompreensão da autoridade ou do papel dado a cada um de nós. Muito provavelmente, os escolhidos por Cristo, os discípulos dele, eles estavam revestidos da autoridade dada pelo próprio Filho de Deus. Mas havia algo errado. Porque em outros momentos nós vemos eles fazendo maravilhas, prodígios, mas naquela hora aquilo não aconteceu. Por algum motivo não surtiu efeito. As palavras deles não surtiram efeitos. O que será que aconteceu? Podemos afirmar, então, que um dos erros deles foi que eles tentaram expulsar o mal daquela criança sem compreender a autoridade que foi dada a Cristo. Não se sabe ao certo se Cristo já havia falado daquela forma de luta lá. Eu procurei e não encontrei nenhuma palavra de Jesus falando: olha, quando vocês encontrarem uma situação X, vocês vão fazer Y. Né? Mas tudo leva a crer que Cristo tenha dado o básico do ensino para eles. Tanto que eles tentaram expulsar o espírito maligno. Se eles não soubessem, eles não teriam ido lá. O fato da incompreensão acabou fazendo com que eles tentassem realizar um milagre de uma forma errada. Pois para o povo de Israel, o que Cristo fizera caracterizava um milagre, irmãos. Quando Cristo chegou e expulsou aquele espírito maligno, aquilo foi um milagre realizado, que provavelmente já tinha acontecido, realmente aconteceu muitas outras vezes na vida daquele menino, e ninguém conseguiu fazer algo. Nem os discípulos de Jesus Cristo conseguiram. Conosco não é diferente. Eu acredito que não é raro vermos em nosso meio, no nosso convívio, no dia a dia, uma situação onde nós esquecemos da autoridade que nos foi dada por Cristo. Né? E com esse esquecimento, nós acabamos por ser impedidos de realizar um milagre na vida de alguém. Um milagre maior. O milagre de levar Cristo como Salvador. A incompreensão da autoridade que nos foi dada, irmãos. O Senhor Deus nos deu uma autoridade a que não foi dada a nenhum outro ser, que não a nós, homens. Falar de Jesus, falar do seu Filho e ampliar o reino dos céus saqueando o inferno. Foi para isso que nós fomos chamados. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito. Essa é a compreensão correta do nosso papel e da nossa autoridade que nos foi dada por Cristo. Quando nós conseguimos compreender esse detalhe, e não apenas compreender, utilizá-lo constantemente, nós vamos percebendo que o resultado das nossas batalhas vai mudando.
A tua palavra, ela não vai ser como se fosse lançada ao vento, porque tu estarás fazendo de acordo com a autoridade que Cristo deu e colocou na tua vida. Segundo ponto, subestimar os problemas, tribulações e tentações apresentadas. Os discípulos de Jesus Cristo agiram dessa forma. E interessante que Provérbios, no capítulo 16, do versículo 18, fala assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a vitória. É isso? A queda. Quando eu li esse versículo aqui, eu lembrei de um lutador há um tempo atrás que foi fazer a mesma coisa. Né? Ele foi brincar com seu adversário e perdeu de uma forma vergonhosa. Né? De uma forma vergonhosa. Muitas vezes acontece isso conosco também. Entendeu? Eu não quero aqui pregar, irmãos, que o mal, ele é maior do que nós. Até porque a palavra de Deus fala o quê? Em 1 João 4,4. Maior é o que está no mundo do que o que está em nós, né? É isso que está falando lá? Não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porém, o que queremos dizer aqui é o seguinte, é que existem situações que necessitam de uma estratégia, de uma ação ou de um plano específico para que o desfecho daquilo seja favorável. Nós não podemos sair fazendo as coisas ao léu. Nós temos que fazer de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala e nos traz. E como é que nós podemos saber? Tendo a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Né? Os discípulos de Cristo erraram dessa forma. Olha, podemos entender que os discípulos de Jesus subestimaram ou não procuraram analisar corretamente o que estava acontecendo com aquela criança, com aquele menino, possuído pelo mal. E, portanto, isso fez com que as suas estratégias não resultassem em algo esperado, em algo favorável, em algo bom. Na verdade, foi para vergonha, né? Porque a gente vê que estava havendo ali uma discussão. Vamos lá no texto de Marcos 9, do capítulo 14 ao 29, eu gostaria de ler rapidinho com os irmãos. Diz assim, ó: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, escribas, né? E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Então, assim, nós podemos perceber que mesmo depois de Cristo ter realizado lá o milagre, os discípulos de Jesus Cristo continuavam por subestimar o mal. Eles não haviam compreendido, eles estavam realmente tendo uma visão equivocada daquilo que estava acontecendo na vida daquele menino. Aí resta a pergunta para nós: será que nós temos sido criteriosos
para tratar os problemas, tribulações e tentações que nos são apresentados, irmãos? Porque muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer. A teoria, ela é simples. Mas será que nós temos tido a sabedoria para procurar analisar a situação da forma como ela deve ser realmente tratada? Às vezes é a forma como você vai lidar com algum chefe, algum cliente, algum filho, com você mesmo, né? Será que nós temos agido da forma como realmente Deus quer que nós ajamos? Hoje, nós temos tido uma enxurrada, irmãos, daquilo que nós podemos dizer confissão positiva, né? A confissão positiva é algo que tem estado em voga e moda ultimamente. E o que é a confissão positiva? Eu falo e acontece, eu falei, tem que acontecer, né? Eu acredito que já está curado, que já está liberto, que já é tudo uma questão de falar, né? Eu falo, eu oro e já tem que acontecer. Isso aí é errado, né? Nós sabemos que isso é errado. Não é só falar, não é só orar, não é só esperar, e sim fazer cada uma dessas coisas de acordo com aquilo que a situação exige. Existem momentos, irmãos, em que é necessário que nós venhamos falar mais do que orar. Existem momentos em que é necessário nós orarmos mais do que falar. E existem momentos em que é necessário que nós não façamos nada. Deixemos o Senhor agir para a glória do seu nome. O Espírito de Deus é quem nos mostra qual é a estratégia que deve ser realizada. Mas a pergunta que fica é: nós temos realizado, nós temos feito isso da forma correta? Nós não podemos, irmãos, nos ater a jargões, tá, para fundamentar a nossa fé, não. Porque ele levou sobre si as nossas dores e eu não vou ter doença. Isso aí está errado, porque o próprio Cristo falou que no mundo não tereis aflição. Tem de bom ânimo, né? Foi isso? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Cristo falou a respeito disso, né? Nós não podemos fundamentar a nossa fé naquilo que pessoas falam, mas a nossa fé, a nossa estratégia, a nossa ação, o nosso plano tem que estar fundamentado na palavra do Senhor, porque ela sim nos dá o discernimento, ela sim apresenta o Deus da forma como realmente Ele é, sem máscaras, desde que você esteja realmente sensível à voz daquilo que o Espírito Santo de Deus tem lhe apresentado. Naquele momento, aqueles israelitas cristãos, os discípulos de Jesus, não obtiveram a aprovação no teste. Aquilo era um teste. E eles não foram aprovados. Por quê? Porque eles não mensuraram corretamente, não usaram a estratégia correta para aquele momento. Por isso não conseguiram, né? Cristo fez o contrário. Nós fomos analisar como Cristo agiu, é interessante, porque no versículo 16, o que ele faz? Ele já chega expulsando o demônio lá, é isso que ele faz? Ele sai daí que eu estou chegando, sai demônio, é isso que Jesus faz? Não, o que fala lá no versículo 16? Pode colocar, por favor? O versículo 16 diz o quê? E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Então, assim, Jesus não chegou fazendo nada, né? Ele chegou se inteirando da situação. O que está acontecendo? Né? E no versículo 21, o que Jesus faz? Jesus pergunta há quanto tempo isto está acontecendo com o Filho do Homem. E logo depois, no versículo 22, a gente vê que existem mais detalhes da forma como aquilo tem acontecido na vida daquele menino. Então, assim, é interessante porque Cristo, ele nos mostra que nós temos que analisar, procurar levantar os detalhes daquilo que está nos cercando. Não é chegar fazendo, como muitas vezes Pedro, né? Ele era meio precipitado. Não é precipitação. Você tem que chegar lá e se inteirar daquilo que está acontecendo, para que tenha o resultado esperado.
Após disso, o leão da tribo de Judá dá o checkmate, lá no versículo 25, né? Como é que está escrito lá? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Ou seja, Cristo se inteirou da situação, ele se preocupou em ouvir aquela pessoa, aquele pai, e aí logo depois ele toma a atitude correta e repreende aquele espírito maligno. Então nós falamos aqui, né, do primeiro ponto, que é a incompreensão da autoridade do papel, ou do papel de cada um de nós subestimarmos muitas vezes o tamanho, os problemas, as tribulações apresentadas, né? E agora vem um problema um pouquinho maior, que eu chamei de soberba incrédula, ou incredulidade soberba, tanto faz. O que seria isso? Olha, é interessante notar que após as perguntas direcionadas ao pai do garoto, e a súplica do mesmo, o Salvador diz algo que confronta provavelmente todos os que estavam ali. Então, depois que Jesus pergunta e o pai daquele menino, ele responde e pede ajuda, o que Jesus fala? Ó geração crente, incrédula. Ó geração incrédula, até quando? Ele pergunta, né? Até quando? E no versículo 24, que é mais uma outra atitude interessante, o pai do garoto, ele reconhece a sua limitação. Irmãos, é isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós reconheçamos as nossas limitações. E se é fé, como é o caso do pai desse garoto aí, o que ele diz? Ajuda-me na minha crença, é isso? Que eu tenho fé, é isso? Ajuda-me a minha incredulidade, ajuda-me a minha incredulidade. Então, o Senhor quer que nós venhamos diante dele e admitamos, ou seja, para que você admita algo diante do Senhor, você não pode ter soberba, porque senão você não vai se submeter à destra poderosa de Deus, né? Quantas bênçãos, irmãos, nós deixamos de receber ou de oferecer a outros por conta dessa soberba e da incredulidade. Os discípulos de Cristo não estavam crendo que poderiam fazer, eles não estavam crendo que o poderiam fazer, ou a forma como eles estavam crendo estava errada, ou eles não estavam preparados para aquilo, como o próprio Cristo mesmo fala. Ó geração incrédula, será que nós ouviríamos isto do Senhor, irmãos? Será que o Senhor falaria isso para nós hoje? Ô Paulo incrédulo! Será que era isso que ele iria falar para cada um de nós? Isso é um ponto a ser analisado na nossa vida, irmãos. Como nós podemos desejar algo do nosso Deus se nós não acreditamos? Se há dúvida, ou você age como o pai, fala: Senhor, olha, a situação é realmente difícil, é impossível, já falaram tanta coisa para mim que eu não consigo nem ter fé, mas ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a acreditar, tira do meu coração os dardos inflamados da incredulidade, da falta de fé, que muitas vezes Satanás vem tentar nos confrontar dessa forma, dizer que nós não somos dignos, e glória a Deus por isso, porque nós não somos mesmo dignos. Digno é só um, Cristo, o Senhor, Ele é digno. Nós somos dignos do inferno, né? O nosso destino era o inferno. A incredulidade, irmãos, ela tem um impacto muito negativo na nossa vida, primeiro porque nós não recebemos e não conseguimos agradar a Deus. Não recebemos as bênçãos de Deus para a nossa vida e não conseguimos agradar a Deus. E aí o que acontece? Acontece o que acontece com muitas pessoas aí no mundo. O quê? Um coração ingrato. Um coração ingrato. Porque você não acredita que é a ação de Deus, logo você acredita que é um mérito seu. Não foi Deus, não, foi eu. E eu está lá no meio de Deus. Deus não existe. Eu existo. Então, não tem mérito, não tem Deus nessa história. Fui eu que consegui. É o que a gente vê muito por aí. Pessoas acreditando que tudo que elas conseguiram é tão somente pelo seu mérito. E a palavra de Deus diz que
o bem cai só sobre os bons, né? Absolutamente. Deus, ele derrama as bênçãos sobre os maus e os bons. Ou seja, se o figura lá conseguiu alguma coisa, é principalmente pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Amém? Não adianta ter somente fé. A gente está vendo muito, aqui no Brasil principalmente, né? Nós vemos muitas pessoas que têm fé e vão com fé para o inferno. Não é verdade? Vão para o fé com o inferno. A fé que nós temos que ter é única e exclusivamente em o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Até rimou, né? Da nossa fé. Nós temos que ter fé em quem consumou a fé, Cristo. Se nós formos fazer algo, é em nome de Paulo, né? Cristo. O nome de Jesus. A incredulidade, irmãos, enrijece os músculos das nossas pernas espirituais. Aí eu achei interessante isso. Eu falei, realmente, você não consegue se mover. Você não consegue caminhar ao lado de Deus, porque você não consegue acreditar que Ele está contigo. Muitas vezes nós estamos no meio da igreja incrédulos em relação àquilo que Deus pode fazer. Mas, irmãos, vamos lembrar do seguinte: Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, oni de todo. É esse o Deus que nós servimos. Quando nós formos colocar algo diante do Senhor, nós temos que lembrar o seguinte: que você não está pedindo para Paulo, ou para o pastor Márcio, ou para a irmã Márcia. Não. Nós estamos pedindo para Deus. E o resultado daquilo é de acordo com a vontade de Deus. É de acordo com a vontade de Deus. Então, se você submete algo à vontade do Senhor, espere, irmãos, e tenha certeza de que será o melhor. A incredulidade e a soberba era uma prática dos fariseus. A gente vai analisar a palavra do Senhor, e eles eram assim. Eles eram presos à tradição, e eles não geravam nada. Eles não criavam, eles não tinham produto nenhum, além da abertura da porta do inferno para as pessoas. Era isso que os fariseus faziam, mandavam mais gente para o inferno. Nada além disso. Ok? E aí, irmãos, vem a estratégia correta. Estamos caminhando para o fim. O que diz lá no versículo 29? Vamos ver? Versículo 29 diz o quê? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Né? Irmãos, Cristo, em momento algum, ele quis dizer que a execução mecânica e sistemática disso iria gerar poder para você expulsar um espírito maligno. É igual o exemplo da oração, né? Da oração modelo. Cristo não quis dizer que repetindo aquela oração você vai se tornar mais íntimo de Deus. Não é isso. O que Cristo quis nos mostrar é o seguinte: é que isso daí significava o quê para o povo de Israel? Submissão. Todas as vezes que nós vimos na palavra do Senhor, o povo de Israel se compungindo, orando e jejuando, normalmente havia um propósito de batalha, um propósito de algo maior para acontecer. Normalmente havia a busca do povo pela vontade suprema de Deus, que Deus interviesse ali, no meio daquele povo, de forma sobrenatural. Era isso que acontecia, todas as vezes que o povo de Israel buscava ao Senhor em oração e jejum. E a gente via a derrota? Não via derrota. Não via derrota. A gente via vitória. Vitória. Então, Cristo, ele explorou um âmbito muito maior do que aquilo que os discípulos, ele provavelmente tinha ensinado para eles, mas eles não conseguiram ter a dimensão real do ensinamento de Jesus, né? Dessa casta não sai com coisa alguma, senão oração e jejum. Isso daí
não vai sair senão com uma dedicação cada vez maior da vida de vocês diante do Pai. É isso que Cristo quis falar. Né? É isso que nós temos que ver e trazer para a nossa vida. Irmãos, nós temos que nos fortalecer diariamente. A nossa vida aqui não é brincadeira. O crente não vive aqui só para viver, não é passar e deixar filhos. Não é esse o objetivo. Nós estamos aqui nessa terra com um propósito específico, como nós falamos logo lá no começo, com o objetivo de mostrar quem é o nosso Deus. Mas como eu vou poder mostrar Deus na minha vida se eu não tenho a intimidade com o Senhor? Como é que as minhas palavras vão ter o impacto que eu quero que tenham se eu não tenho a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus? Vai ser nada mais, nada além do que o meu intelecto falando. Mas no momento em que nós nos submetemos à potente mão do Senhor, a coisa toma um outro aspecto. O Senhor é quem nos dá autoridade. É o Senhor que vai nos capacitar, vai nos revestir do seu poder e da sua unção para realizarmos a sua obra conforme Ele quer e não conforme eu quero. Nós temos que entender que o foco tem que ser diferenciado. O nosso foco tem que ser naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Não o que eu quero somente para a minha vida, irmãos. Às vezes nós estamos insistindo em algo que não é a vontade de Deus para nós. E o Senhor tem falado ao nosso coração e nós temos insistido. Será que isso tem acontecido conosco, irmãos? Sem falar num detalhe que muitas vezes é polêmico, que são os pecados de estimação. Pecados de estimação, isso mesmo, né? São pequenos vícios que nós achamos que só nós sabemos e que não afetarão as pessoas que estão ao nosso redor. Não, ninguém está vendo, só eu, é meu, é de estimação, é o meu pecado, né? É um gosto pela violência, pela mentira, pela imoralidade, pela desonestidade, daqui a pouco adultério, daqui a pouco assassinato. É uma transição meio tensa, né? Nossa, começou com mentira, imoralidade, mas já está falando de adultério, de assassinato. Não, nunca vou assassinar. Sabe por que eu falei isso, irmãos? Porque diante de Deus, nós sabemos que todos os pecados são iguais. Porque para a santidade de Deus, o pecado é insuportável. Tão insuportável que foi o que aconteceu com Jesus Cristo lá naquela cruz. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento ele estava se fazendo pecado por nós e a santidade de Deus não pode compactuar com o pecado. Deus não compactua com o mal. Muitas vezes é uma mentira que a gente fala para tomar vantagem numa conversa. É um joguinho pirata baixado da internet. É um filme comprado na vendinha lá da feira do Guará, do Paraguai, ou baixado no torrent, né? O pessoal de TI saca muito bem disso, né? É um sitezinho de pornografia que a pessoa vê às escondidas. É um olhar com desejo sobre algo do meu irmão, com inveja. É a contratação de alguém para fazer meu trabalho, meu TCC, né? É usar o cartão de meia quando você não é estudante. Pecados de estimação. Não, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver para o Satanás, né? Para o diabo não tem mesmo nada a ver. Mas para cada um de nós isso tem que ter muito a ver, irmãos. Porque se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós iremos pagar um preço alto por isso. O tempo urge, irmãos. O mundo precisa ver a luz de Cristo refletida em nós. E nós precisamos nos submeter à mão do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle, para que nós compreendamos quais os planos dEle. E se não compreender, amém. Tenha certeza de que o Senhor tem algo sempre melhor para ti. Entendendo ou não, Deus tem o melhor para nós. Porque a nossa visão é limitada, mas Deus, Ele vê num outro plano. Então, que nós, irmãos, em nome de Jesus, tenhamos a humildade de adotar a estratégia correta, que é
dia a dia, buscar a intimidade com Deus. Buscar a transformação pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Não por achismos, mas por certeza. Porque haverá dias em que aparecerão falsos profetas, falsos doutores, como nós temos visto por aí, né? Teólogos que discutiram 10 anos uma dada questão e ainda escolhe errado. 10 anos discutindo, meu Deus, 10 anos, então vai dar em algo bom. Não, de acordo com a vontade do cão, vontade do diabo. Satanás foi glorificado ali. Então, irmãos, que nós, no nome de Jesus Cristo, estejamos nos submetendo, buscando a intimidade com Deus. Temos problemas? Temos sim problemas. Mas coloque diante do Senhor a solução desse problema, que Deus ele irá glorificar o seu nome. Amém? Amados, vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, diante da Tua palavra que nós ouvimos nesta manhã. E rogamos, ó Deus, que as Tuas misericórdias estejam sobre nós. Nos dê compreensão, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem para cada um de nós. E que, da mesma forma que os Teus servos no passado receberam do Senhor autoridade e poder para fazer a Tua obra, estamos aqui hoje, Senhor, porque também o Senhor nos deu autoridade e poder para executá-la. E nós rogamos ao Senhor que nos capacite a cada momento, a cada dia, para fazermos aquilo que apraz o Teu coração, para que as nossas vidas, Senhor, sejam instrumento nas Tuas mãos e para que, baseado naquilo que a Tua palavra diz e nos ensina, que de fato façamos a Tua obra de maneira tal que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos pela palavra do Teu servo nesta manhã e que o Senhor abençoe, Senhor, a vida do Teu servo, a sua esposa e suas filhas. Que o lar do Teu servo esteja sempre firmado na Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, também as nossas vidas no restante deste dia. Que a Tua palavra continue falando aos nossos corações, Senhor. Naquilo que precisamos continuar ouvindo, naquilo que precisamos entender para as nossas vidas e que a gente se posicione cada vez mais diante do Senhor com o propósito de fazer aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes falhamos na execução da Tua palavra. E que as Tuas misericórdias e a Tua graça nos cubra de tal maneira que possamos entender e possamos continuar seguindo em frente para fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa, Senhor, o dia de hoje, abençoa, Senhor, a programação que ainda teremos à noite para glorificar o Teu nome, ó Deus, ainda neste dia. É a oração, Senhor, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.